Seja muito bem-vindo a mais um Arradcast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com Ander Alencar, fundador, diretor do estúdio Oficina 3D. Eu sou Júlio de Carvalho. Eu sou o Ander Alencar. Bem-vindo, Ander. Conseguimos gravar finalmente. Obrigado pela presença, cara. Sou fã do teu trabalho, muito fã. E obrigado por separar um tempo para falar com a gente aí. Imagina, Júlio. Quero começar agradecendo pelo convite, cara. Obrigado aí pelo convite de estar participando aqui. É um prazer. Obrigadão, cara. Obrigadão por separar um tempo para falar com a gente. E vamos começar com um resumo. Falar pra gente, pra galera aqui, quem não sabe quem é você ainda, suas experiências, como é que você construiu a sua carreira, quem é o Ander Alencar, como é que você chegou até aqui. Passa pra gente aí. Cara, então, vamos lá. Eu me chamo Ander Alencar, eu sou de Blumenau, uma cidadezinha aqui de Santa Catarina, né? E eu sempre gostei de desenhar, cara. Sempre tive apaixonado por desenho animado mesmo, e de desenhar, de pegar o lápis e desenhar. E daí, lá em 96, cara, apareceu um curso técnico para eu fazer, e eu decidi fazer esse curso no Senai, um curso de desenho arquitetônico. Então foi onde eu tive meu primeiro contato, assim, com um tipo de desenho que seria técnico, que me levaria para uma profissão, vamos dizer assim, né? E o meu contato também com a arquitetura, porque era desenho arquitetônico. Isso foi em 96, eu fiz no Senai. E lá, no final de 96, já comecei a trabalhar como desenhista copista, tá? Desenhista copista é o cara na época que os arquitetos não usavam computador, todo mundo desenhava à mão. E eu passava para o AutoCAD o desenho dos arquitetos. Era basicamente isso que eu fazia no escritório que eu trabalhava. E, cara, daí foi indo, eu fui aprendendo outras técnicas. Comecei a me envolver com renderização lá por 2000, mais ou menos, porque eu estava estudando arquitetura. E na faculdade de arquitetura eu tava mais ou menos na metade, tá? Tinha um cartaz, cara, num galpão de arquitetura, que era o prédio da onde tinha algumas das classes de arquitetura, né? Cara, e tinha um cartaz que dizia o seguinte, ó: você já pensou em ser um animador? E eu pensei, tinha uma imagem da Era do Gelo, saca? Uhum. E daí eu fiquei olhando pra aquilo e falei, a minha vida inteira, cara. Só que daí ia ter um curso em Águas de Lindóia, interior de São Paulo. E eu pensei, cara, eu tenho aqui a oportunidade de largar a arquitetura e ir atrás desse sonho aí de fazer desenho animado, ou terminar a faculdade, né? E eu não tive dúvida, eu larguei a faculdade e fui fazer desenho animado em São Paulo. Fiquei 2 anos lá na Academia de Animação e Artes Digitais com o Marcelo e a Jean. Eu tive a oportunidade de trabalhar no longa-metragem Asterix e os Vikings. Que maneiro. Eu trabalhei no longa-metragem, foi muito legal. Conheci artistas incríveis e também aprendi muito sobre 3D lá, porque daí eu aprendi a usar o Maya, o Mental Ray, e daí eu voltei para Blumenau em 2003, mais ou menos, 2004, e o que aconteceu? Cara, eu tinha aprendido a fazer um render realista, tinha aprendido a ferramenta que eu queria aprender, só que aqui não tinha nada para trabalhar com animação. E como eu era apaixonado pela arquitetura, eu comecei a utilizar todas as técnicas que eu tinha aprendido para o desenho animado na arquitetura. E foi assim que surgiu, então, o Oficina 3D, que na verdade nada mais era do que uma escrivaninha no quarto da minha mãe, lá na casa dela. Mas eu comecei a atender alguns clientes e assim foi indo, cara. Eu fui aos poucos conseguindo mais clientes. E hoje estou aqui com a Oficina 3D. Eu tenho 40 artistas trabalhando aqui comigo, fazendo parte da minha equipe. Isso é sobre a Oficina 3D e sobre a minha paixão de renderização para arquitetura, né? Vamos contextualizar aqui pra galera que tá aqui pra escutar o Ander falar de ArcViz. A gente vai começar a fazer as perguntas, então fala aqui pra galera o que o estúdio 3D faz, o que esses 40 artistas fazem aí, o que é ArcViz ou visualização arquitetônica, pra quem não conhece e tá a fim de saber mais sobre esse assunto. Beleza, cara. Então, vamos lá. ArcViz é um short, né? É uma abreviação das palavras Architecture e Visualization. Então, ArcViz é visualização de arquitetura, né? É a arte de juntar tanto a arquitetura quanto o poder de visualização, que daí, na verdade, pode ser com qualquer ferramenta, tá? ArcViz vem de um termo de visualização de arquitetura, que hoje é denominado para o render, mas se você fizer um croquis de uma obra de arquitetura ou pintar, também é ArcViz, né? Porque é a visualização da arquitetura, tá? E hoje a gente tem vários artistas de ArcViz pelo mundo, a gente tem uma comunidade bem grande, eu acho que é uma das, inclusive, maiores que tem de 3D, é de ArcViz,
E hoje aqui no estúdio, o nosso foco principal são lançamentos imobiliários, tá? Então, a gente atende basicamente construtoras que vão lançar empreendimentos. Então, a gente tem o privilégio aí de poder trabalhar com as maiores construtoras do país, onde elas vão lançar condomínios, resorts, seja lá o que for de projeto arquitetônico, e a gente cria essa visualização. Por quê? Porque eles começam a vender na planta, né? Todo mundo já viu aí apartamento para comprar na planta, não sei o que lá para comprar na planta. Então essa planta é a gente que faz aqui, tanto a planta quanto as imagens renderizadas, justamente para vender esse sonho e para poder mostrar o que vai ser o empreendimento. É isso que a gente faz aqui. E não só imagens, né, gente? A gente faz filmes, realidade virtual, tudo que engloba aí visualizar essa arquitetura que não foi construída ainda. Vender o sonho. Literalmente vender Exatamente. o sonho. É isso aí. Para quem tá começando aqui e acabou de conhecer sobre o que é, precisa ser formado em arquitetura. Você falou que você largou a faculdade. Precisa ser formado em arquitetura ou design de interiores para trabalhar com Arquivis, ou ele pode começar a fazer um curso e trabalhar com isso logo em seguida? Não é preciso ter formação nem em arquitetura, nem em engenharia, nem em design de interiores para trabalhar com Arquivis. Por quê? Porque você não está vendendo o projeto, você não está fazendo o projeto. Mais importante do que não está vendendo é não estar fazendo. Você está representando o projeto de alguém. Então você recebe um projeto já com detalhamento, já com as especificações, e você vai traduzir todas aquelas informações, sejam elas fotos, desenhos técnicos, texto às vezes, áudios, em visualização de arquitetura. Então, como você não está vendendo projetos, não está sendo responsável tecnicamente por nenhum projeto, você não precisa ter a formação de arquitetura, tá? Então, isso é muito legal, porque é uma área da arquitetura para se trabalhar que não precisa ser formado em arquitetura. Isso é bem legal. Basicamente isso. E também faz a decoração, né? Eu vi que vocês fazem um design do ambiente em si. Justamente, porque o ambiente, o que acontece? Muitos dos ambientes que a gente faz, a gente tem que... muitos não, todos eles, né? A gente tem que colocar toda a decoração, como é que vai ser, que estilo que é, se a decoração é estilo contemporâneo, se é minimalista, se é um estilo mais natural, enfim... A gente utiliza todas as referências que são passadas para a gente para construir isso, né? Aqui dentro do escritório, nós temos vários, sim, arquitetos formados fazendo projetos, tá? Mas para trabalhar com visualização de arquitetura não precisa ser formado. Embora, quanto mais bagagem você tiver e conhecimento sobre decoração, sobre arquitetura, sobre design, principalmente design de interiores, melhor profissional você é, porque você vai estar compreendendo melhor o que os arquitetos estão te passando. Se você precisar se virar num caso de ter que criar alguma coisa que faltou informação, você é capaz de fazer. Então, vamos lá, não é necessário, mas não significa que não é necessário você conhecer sobre, né? Porque senão você vai ser um leigo, você não vai entender sobre o que está acontecendo. Então, provavelmente, ou eu diria que a grande maioria das pessoas que trabalham com Arquivis talvez não sejam arquitetos, mas são apaixonados por arquitetura, apaixonados por design de interiores, certamente. Como diretor do estúdio, o que você espera ver no portfólio de um candidato quando você está contratando? Quais elementos não podem faltar para que você veja o que ele domina? Se é modelagem, render, composição, enquadramento de câmera? O que você procura ver? A gente tem uma biblioteca vasta aí de blocos mesmo, de mobiliário, vamos dizer assim, né? Cada vez mais a gente tem texturas prontas, PBR. Quando eu comecei lá atrás, tinha que fazer tudo. Tinha que bater uma foto da textura, criar ela e tudo mais. Hoje não precisa. Hoje tu entra no site aí, Polygon, por exemplo, e baixa todas as texturas PBR, assina lá, é baratinho e tu tem todas as texturas para arquitetura que você precisa. Então, de verdade, eu espero que o artista ele saiba fazer, caso necessário, mas de verdade, na vida real, ninguém precisa fazer isso não, porque, inclusive, criar isso tudo do zero se torna inviável e não competitivo. A gente precisa ter velocidade no estúdio, né? Então a gente acaba utilizando mesmo muita coisa pronta. A gente quer uma imagem realista e 2, que emocione através da iluminação. Ele pode criar uma iluminação que tem um efeito, ou seja, tu tem que transmitir alguma coisa com aquela imagem. E onde que você faz isso geralmente? Luz e câmera, né? Então assim, quando eu crio uma cena em 3D, a coisa que eu mais gosto é de passear virtualmente por dentro daquele ambiente até achar a câmera perfeita. É quase como se eu estivesse com a minha câmera na mão passeando lá por dentro. Então, isso ninguém tira do artista, ou isso ninguém consegue copiar, né? Consegue aprender, claro, obviamente,
Mas isso é a personalidade de cada um. Escolher aonde a câmera vai estar, com que lente você vai fotografar aquilo e com qual intensidade de luz você vai utilizar, qual set de luz que você vai utilizar para renderizar aquilo. Então, de verdade, a luz e a câmera é a personalidade de cada artista, mesmo usando o mesmo ambiente de arquitetura. Sim, sim. É uma coisa que o pessoal fala que... Eu conheço muita gente de arquivis, já estudei 3D, quando eu comecei a estudar 3D, mas comunidade de arquivis me acolheram muito bem, meus melhores amigos assim são de arquivis, e uma coisa que a gente conversava muito era sobre isso, sobre essa utilização de blocos, né, que em 2D, eu trabalho com ilustração e concept art, em 2D o pessoal chama de kit bash, em arquivis é bloco, né, os modelos 3D para comprar, e que tinha essa coisa de, essa discussão de, mas eu modelo tal coisa, você não sabe modelar, e é uma coisa assim que você vê que o artista que sabe enquadrar bem, usar o blur, colocar um pouco de atmosfera luminosa, luz volumétrica, né? Ele é um artista melhor mesmo usando os mesmos blocos do que os outros. É igual aquela coisa do pai que tira a foto do bebê que nasceu e o fotógrafo profissional que tira a foto. Você vê que o fotógrafo profissional tem uma câmera melhor, mas também tem o olhar, a experiência, tudo isso, e o pai tem um iPhone só tirando foto. E se você der a câmera pro pai, a foto vai sair tão ruim quanto com o iPhone. E se você der o iPhone pro fotógrafo, ele vai tirar altas fotos do mesmo jeito. Então, assim, é o olhar realmente, tá? Isso é uma das coisas que eu gosto de desmistificar. Vamos lá. O artista, legal. Eu acho incrível o artista saber modelar, saber criar os shaders. Na verdade, é ótimo que ele saiba isso. Mas, no dia a dia, de verdade, ele não vai fazer isso. A gente tem aí um conflito de coisas que é tipo, artistas que acham que os outros são menos artistas por usar blocos, por exemplo. Uhum. Eu sou contra isso. Eu acho que ele é artista a partir do momento que ele consegue entregar uma imagem que emocione, que transmita um sentimento, que cumpra o dever dela. E querendo ou não, é diferente, tá? O artista de arquivis, é óbvio, ele é um artista. Eu gosto de me considerar artista. Mas ele é diferente de um artista não comercial, por exemplo. Arquivis é muito comercial. Todas as imagens que são feitas de arquivis são para vender alguma coisa. Diferente de outros tipos de representação de 3D, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. A gente tem que lembrar da vida real. A vida real, o cara precisa ganhar dinheiro. Uhum. E para ele ganhar dinheiro, ele tem que ser competitivo, eficiente, ele tem que ser rápido, ele tem que fazer várias cenas. Então, tu imagina o cara conseguir fazer várias cenas realistas, incríveis, e ganhar uma baita de uma grana, ficar lá 2 horas, uma semana modelando uma pedra, não ganhar um puto, desculpa, não sei se pode falar essa palavra, pode falar, mas não ganhar não ganhar um puto e achar que é o artista fodão, e aí, beleza, mostra essa tua pedra aí pra quem, cara, não entendeu? Tipo, tem que, não que ele não seja um ótimo artista por estar tentando fazer aquela pedra, eu acho incrível, eu só tô dizendo que existem duas situações, a situação de você fazer o seu próprio processo e ter o seu projeto pessoal, de repente, onde você vai colocar toda essa sua vontade de ser artista naquilo, e existe também a sua parte comercial, onde você é um profissional de arquivis, onde você tem que usar blocos, tem que usar shaders prontos para poder ter eficiência, né? Sim, sim. Em ilustração, eu sempre falo assim, que quando alguém me pergunta, tá iniciando, Júlio, eu tenho que modelar 3D para fazer, que eu uso 3D como um adicional na minha ilustração. Então, o que eu faço? Eu modelo, eu pego alguma coisa e pinto por cima. Então, eu já tenho textura, eu já tenho cor, eu já tenho iluminação, eu já tenho perspectiva e proporção. Eu só tenho que melhorar aquilo pintando e deixando um aspecto de pintura. Então, eu uso o 3D direto, o tempo todo nos meus trabalhos, e o cliente não sabe. Base, né? O cliente, é o que eu falo para meus alunos, ou eu falo com meus amigos, eu falo, o cliente não quer saber como você vai entregar, ele vai olhar o seu portfólio e vai falar, eu quero um trabalho parecido com esse, ou eu quero o que eu vi no portfólio. Isso. E acabou, entendeu? Ele não quer saber como você fez. Ele não quer saber como você vai fazer, se você vai fazer do jeito A ou do jeito B. Me entrega o que eu preciso, no tempo menor possível. É isso. Eu já sei a resposta, que eu estava pesquisando bastante sobre você, eu escuto seu podcast, eu vejo seu canal do YouTube, mas aqui pra gente, a gente tem uma galera que sempre fica naquela, você pergunta, e aí, cara, você quer trabalhar com isso? Mostra seu portfólio, o cara tem dúvida sobre alguma coisa, sobre modelagem, sobre composição, e aí eu falo, mostra meu portfólio. Eu não tenho portfólio,
e não sei o que. E eu tô esperando chegar cliente que naquela coisa de que não tem portfólio porque não tem cliente, não tem cliente porque não tem portfólio. O que você recomenda pra esse cara? O que você recomenda? Se você quer fazer um portfólio de arquivismo, muito provavelmente você gosta de arquitetura, muito provavelmente você gosta de algum fotógrafo de arquitetura, muito provavelmente você gosta de algum arquiteto em específico. Uhum. Pega o projeto desse arquiteto que você admira, modela ele, cria imagens lindas. Quando for postar, dá os créditos, diga de quem é o projeto, mas você vai criar o seu portfólio sozinho, cara. Faça isso. Não existe desculpa para não ter portfólio de arquivismo, gente. Não existe desculpa. A gente tem muitas e muitas referências, muitos e muitos projetos lindos e maravilhosos que estão aí para ser ilustrados de forma renderizada. Então, assim, escolhe um projeto. Pode começar pequeno, escolhe um projetinho pequeno. Quer um projeto de interior? Cara, vai no Pinterest. Tem cenas de interiores que é só um canto e uma poltrona. Faz aquilo, tenta deixar real e começa a construir o teu portfólio. Tem várias e várias fontes de inspiração para você fazer o seu portfólio. Não precisa ser contratado para isso. Inclusive, é bom que não seja, porque daí você tem liberdade artística de poder deixar aquilo muito bom. Porque eu vou te contar um segredo. Nem todos os projetos que você faz, você vai querer botar no portfólio. Porque você tem que seguir regras ou coisas que o teu cliente vai te pedir que não vão te agradar tanto assim, ou que talvez você não vai concordar 100%. E quando você cria o seu próprio portfólio, você tem liberdade de você deixar do seu jeito, com o seu olhar, da sua maneira. Então, não perde tempo não, cara. Não perde tempo. Não é porque você não tem projeto que você não pode ter portfólio. A gente tem visto que o Blender vem se integrando na pipeline de vários estúdios de CG. Em várias áreas de computação gráfica, o Blender tem entrado. E tem aquela coisa de, mas não dá pra fazer tal coisa no Blender, não dá pra fazer, não dá. E eu sei que tem estúdio de arquitetura, de arquivis, começando a usar e migrando para ele. Você acha que já dá para fazer tudo de arquivis no Blender? Ou por causa das bibliotecas é imprescindível saber e usar o Max e continuar usando? Por causa dos blocos que a gente tem? Ou já dá para migrar totalmente? Olha, o que eu tenho visto do Blender é que ele é capaz de fazer coisas fotorrealistas de arquitetura, ou seja, dá sim para usar só ele, não tem problema nenhum, eu acho que já é capaz. O problema é o quanto tempo você vai demorar para fazer isso, porque ainda não temos biblioteca em Blender, ainda não temos um conversor automático que vai lá e pega uma cena que está em Max e Corona e converte pro Blender. Então assim, não tendo isso ainda, você vai ter que fazer isso numa pipeline tipo manual. Os blocos que você comprar, você vai ter que converter todos eles manualmente. Então assim, dá para usar? Dá. É viável? Eu acho que ainda não. Ainda. Por que eu tô falando ainda? Porque ainda não. As coisas tendem a evoluir, a indústria tende a toda se modificar e daqui a pouco tudo vai estar disponível para Blender. Por que não? Ou daqui a pouco a gente vai ter um conversor que faz isso automaticamente, de acordo com a quantidade de gente que estiver usando o Blender. Então, eu ainda não acho viável, por exemplo, o Estúdio Oficina 3D usar só Blender. Não acho viável porque vai dar mais trabalho do que continuar utilizando, entendeu? O 3D Studio Max e o Corona. Além do que, eu não sei chegar na qualidade Max e Corona que eu uso hoje no Blender. Eu não sei fazer isso. Minha equipe não sabe fazer isso. Mas a partir do momento que isso se tornar viável, por que não? Assim como o Unreal, por que não? Então, assim, hoje acho inviável, mas é uma coisa a ser, sim, pensada e implementada aos poucos. Por que não? Até que ponto os projetos artísticos de arquivis são realmente tirados do papel? Você falou aqui a importância da composição, câmera, luz, essas imagens que a gente vê no portfólio, que é para mostrar do que é capaz os projetos e mostrar a criatividade das pessoas, design, as cores, eles são todos eles são projeto funcional, todos eles são tirados do papel igualzinho tá no arquivis? Olha, eu não posso dizer todos, não posso responder pelos outros, né? Mas todas as imagens que são feitas no estúdio Oficina 3D são construídas e são executadas, todos. Tudo que é feito na Oficina 3D é executado. No meu portfólio pessoal, nada é construído. Agora, eu não posso responder pelos outros, mas eu sei que, o que a gente faz, tudo é construído, tudo se torna realidade, sim.
Que maneiro, que maneiro. Que mudanças mais expressivas você tem visto ao longo dos anos que você tem trabalhado com isso dentro do Arquivist? Preço tem caído, tem aumentado, os clientes ficam mais exigentes, tem mais clientes, ou seja, a acessibilidade da internet tornou a expansão de maiores clientes, agora tem mais clientes, os prazos diminuíram, aumentaram. O que você vê de mudança ao longo desses anos? Tem melhorado o mercado? Como é que tem ficado isso? Desde que eu comecei, o cliente quer para ontem. Isso não mudou. Tá igual. O prazo tá igual. Todos eles são para ontem. Nunca teve prazo. Os projetos vinham faltando metade das coisas, continuam vindo faltando metade das coisas. Tá tudo igual, tá igual ainda. Cobrar. Eu cobro bem desde o começo, tô cobrando bem agora também. Talvez lá no começo eu tinha que cobrar menos, com certeza. Mas, cara, hoje aqui na Oficina 3D, um render custa entre R$2.000 e R$2.500, tá? Eu sei que tem artistas de arquivistas que não conseguem cobrar isso. Às vezes tem gente que cobra R$100, tem gente que cobra 500, tem gente que cobra 1.000. Mas isso está diretamente ligado ao valor daquilo que ele está entregando. Isso eu tenho certeza, tá? De verdade, eu vou falar uma outra coisa aqui. Fazer 3D é a parte mais fácil do nosso trabalho. A parte mais fácil do nosso trabalho é fazer o 3D, tá? A parte mais difícil é entender o que o cliente precisa entregar para ele. Por que ele quer aquela imagem? Para você fazer o ângulo certo, para poder valorizar o empreendimento dele e resultar em venda para ele. Se você entrega imagens que ele vende o prédio inteiro em um mês, ele vai te contratar pro próximo prédio, não importa se for o dobro do preço. Sim. Se por um acaso ele já teve uma experiência com algum outro que ficou lá empacado 1 ano, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que tem muita gente que fala assim, o mercado prostituído de arquivistas, com tanto artista não vai mais ter trabalho para todo mundo. É a maior da mentira, cara. Sim. A área da visualização só cresce. Antes só precisava fazer 3D de prédio de 40 andares. Uhum. Hoje, qualquer casa precisa de um 3D para vender. Qualquer apartamento precisa de 3D para vender. Então, assim, aumentou gigantescamente o leque de gente que precisa. E eu tô falando só de arquivismo, mas todos os carros hoje, tudo é feito em 3D. Os remédios, medicamentos são feitos em 3D. Tudo é feito em 3D. Então, cada vez mais precisa de tudo em 3D. Tudo precisa ser feito uma renderização para criar anúncio, para colocar no Instagram, para ser vendido, para ser feito material publicitário. Então, eu diria que o mercado está melhor do que nunca. Sim. Até porque uma coisa que a gente estava conversando aqui num podcast com o Rafael Valaperde, o diretor da Light Farm, ele estava falando que antigamente você precisava de uma conta com uma agência para conseguir alguma campanha. Hoje em dia, o artista está no Instagram, o cliente está no Instagram. Ele manda um direct e já consegue, entendeu? Contato, faz esse trabalho e acabou, cortou o intermediário e você tem muito mais artistas na internet, muito mais clientes na internet. Então é contato direto, vai lá, negocia e manda. E é como você falou, o valor que você entrega, ele muito do preço que você cobra é o valor que você entrega. Então tem clientes, hoje em dia pego clientes que são menores e que pagam até melhor do que muita empresa, porque os clientes falam assim, pô cara, você é muito bom, vi isso, trabalho num livro, você aceita trabalhar por mim? Eu falo, eu cobro tanto. Aí o cara, não tem problema não importa quando você cobra, eu quero que faça um personagem meu. Da mesma maneira que aumentou grandemente, aumentou bastante o número de artistas disponíveis para fazer trabalho de arquivista, aumentou muito, sei lá, vamos lá, se tipo, tem 10 vezes mais artistas 3D do que tinha 10 anos atrás. Mas tem 50 mais outras possibilidades de vender o 3D do que tinha 10 anos atrás. Então, na verdade, aumentou. Eu tenho certeza que aumentou mais a demanda do que a quantidade de gente para fazer. E outra coisa, não é a demanda, ou a demanda que eu quero dizer, o número de artistas dispostos a fazer 3D talvez seja muitos, mas quantos têm qualidade, comprometimento e profissionalismo? Então tá aí duas coisas bem diferentes. Uma coisa é o cara dizer que sabe fazer 3D, outra coisa é um cara ser um profissional e entregar um bom trabalho, porque como você mesmo colocou aí, se você tem um cliente que realmente quer um trabalho de qualidade, ele não importa o seu preço, eu quero que você faça, porque realmente isso tem valor para o cliente. A gente está falando aqui muito de como entrar, como é que é o mercado. Eu queria saber, e você falou sobre enquadramento, a parte artística, quais são as principais fontes de inspiração para você? O que você usa como inspiração? Eu vou dizer o seguinte, eu vou falar as minhas inspirações. Tem um cara que chama Alex Roman. Esse cara, ele transformou a visualização de arquitetura. Há 10 anos atrás, ele lançou um curta e ele é simplesmente um monstro. Alex Roman. Ele que mudou o meu jeito de enxergar a visualização de arquitetura e enxergá-la como arte, tá? Ele é uma grande inspiração. Um estúdio de 3D chamado MIR, MIR,
porque é da Noruega. É uma das maiores fontes de inspiração que eu podia ter, cara. Eles fazem coisas incríveis, tá? Existem vários outros estúdios e eu não vou mencionar todos porque eu posso deixar algum de lado. Pelo menos o Mir eu sei que é unânime entre todos os estúdios, eu tenho certeza que o Mir tá? Tem um fotógrafo de arquitetura que chama Fernando Guerra. Ele é fotógrafo de arquitetura, ele é português. Cara, ele faz fotos incríveis de arquitetura. Eu acho que essas três já tá respondido e são, tipo, grandes inspirações. Show de bola, show de bola. Vou procurar e vou colocar os links. Os links que a gente falar aqui, galera, algum assunto relevante, os links vão estar aqui no post com o nome do número do episódio, no site da rádio, no YouTube da gente, como sempre eu coloco. Então, eu vou colocar esses três aí, vou pesquisar e vou colocar pra gente aí. Com a Unreal Engine 5 prestes a ser lançada, a gente vê cada vez mais os renders real-time tomando conta de todos os mercados de 3D, diferente do que eles eram, né? Como você imagina o futuro da arquitetura daqui a 5, 10 anos, ou diante de tanta evolução tecnológica? Esses renderizadores como V-Ray, Corona, Redshift podem desaparecer? Eu acho que com certeza eles vão desaparecer se eles não evoluírem. Eu acho que daqui 10 anos, muito provavelmente a tecnologia que está sendo utilizada hoje para renderizar um processador, a menos que ela encoste no que está acontecendo hoje com a GPU, ela vai sumir, né? Porque ninguém mais vai querer esperar um render. É engraçado que um dia fizeram uma entrevista comigo, deve fazer uns 12 anos, eu até achei uma revista, meu Deus, eu tava com cabelo emo naquela época. E eu olhei lá e tava dizendo assim, no futuro ninguém mais vai esperar pelo render, eu dizia. Porque eu tenho certeza que o processamento vai se dar na hora, a gente vai olhar na tela e já vai ser aquilo, e tal, não sei o que lá. E daí, tipo, é exatamente o que tá acontecendo hoje. Eu não era nenhum profeta, porque eu acredito que todo mundo que trabalhava com isso era o que esperava que acontecesse, mas isso tá acontecendo agora, e eu acho super bacana isso. Eu acho que isso é uma coisa importante de dizer também. Tem gente que fala, mas daí, pô, eu sou bom em Max e Corona, e agora vai vir esse negócio de Unreal aí, pô, daí vai roubar os nossos trabalhos e eu não vou mais ter o que fazer. E como é que vai ser? Tipo, mano, usa a tecnologia a teu favor. Se tu tá fazendo coisas incríveis e tem que ficar esperando 1 hora por render, imagina quando tu não tiver que esperar, cara. Quanto que tu não vai ser capaz de evoluir. Então, eu só fico pensando nas coisas boas que isso vai trazer pra toda a indústria de visualização de arquitetura e pra todos os artistas. Na verdade, eu acho isso incrível. Eu não vejo a hora de nunca mais precisar esperar um render, ser tudo real time. Eu vou poder fazer a composição na hora, escolher a luz na hora. Eu só vou conseguir fazer melhor os trabalhos. Eu acho que isso é incrível. Vai acontecer uma evolução. Sabe o que vai acontecer? Antigamente, um artista de ArcViz, eu tenho certeza que passava 80% do tempo setando as coisas e 20% se preocupando com se preocupando com a câmera e com a luz, tá? Hoje, talvez já está meio a meio, porque o cara não tem que setar quase nada, mas tipo, tem que mudar ali e se preocupa. Tu imagina quando for tudo automático na parte de processamento, o cara vai poder realmente se dedicar à fotografia, à iluminação, aquilo que a gente falou lá no começo, que é o que dá personalidade para cada imagem. Então, cada vez mais a gente vai ter trabalhos com mais personalidade, com mais lado artístico, com mais sentimento, transmitindo realmente o que importa. Então, eu só vejo como a gente vai deixar de fazer as coisas que deixa o computador fazer e a gente vai se preocupar mais com o que o humano pode fazer. Sim, sim. E qualquer diferencial, eu acho que qualquer diferencial hoje em dia que você já tenha em relação a outros artistas é muito legal, porque, por exemplo, eu tenho conhecidos, esses amigos que trabalham com isso, que eles estão usando o Unreal já para mostrar como seria um passeio dentro do prédio que eles modelaram e organizaram, e tem luz passando. E os clientes, a mente dos clientes explode quando vê uma animação passeando dentro do ambiente que ele plano vai morar. Cara, a mente do cara explode. Ele tá vendo um monte de estilo que os outros estão mostrando, e quando eles mostram a animação dentro da Unreal, em real time, o cara mexendo com o mouse, o cara fica louco, cara. O cara fica louco. É isso, velho. E assim, ó, tem gente que fala, né? Mas só que daí tá, mas assim, ó, os velhinhos lá, eles não vão saber usar o óculos VR, não sei o quê. Mano, a próxima geração, daqui 10 anos, quem vai estar comprando é a gurizada do videogame. Eu tenho certeza que os arquitetos vão botar um monte de zumbi dentro do apartamento e vão dar uma arma pra ele e vai dizer assim, ó, mano, caça zumbi dentro do teu apartamento. Pronto, vão dar tiro dentro do teu apartamento. E tu vai conhecer teu apartamento atirando em zumbi.
E vai vender, e vai vender. E vai vender, cara, e vai vender. A gente tá falando de tecnologia aqui, mas tudo isso exige uma máquina muito boa ou potente, ou alguma forma de máquina que suporte esses softwares. Até que ponto um computador ou notebook comum suporta ArcViz? A gente tem eu gosto de falar que a gente tem 3 tipos de computador. O mínimo que se precisa, que abaixo disso não adianta, o cara não vai conseguir trabalhar. Esse mínimo que eu diria é pelo menos 16 GB de RAM, um processador aí, um Ryzen 5, um i7, um i5, uma placa de vídeo aí, sei lá, GTX 1050, pode ser até um pouco menos. Mas assim, o que importa é que um computador desse custa mais ou menos uns R$3.500, tá? Um computador médio aí, que já vai ter 32 GB de RAM, vai ser um processador melhor e tal, um computador de uns 5,5 mais ou menos, e um baita de um computador aí de uns R$10.000. Qualquer coisa entre esse mínimo e um computador bem legal, é claro que tem outros computadores. A minha máquina custa 40, aí eu tenho um Threadripper 128 de RAM, mas o que importa, eu fiz um teste, tá? Eu peguei um computador de 10 anos atrás aqui do escritório, botei um render e coloquei no meu computador para fazer o mesmo render. Os dois saíram o mesmo render. O que mudou? O meu renderizou em 16 minutos e aquele de 10 anos atrás renderizou em 2 horas e 40 minutos. É o tempo de processamento. Agora, uma coisa que eu não admito é que digam que eu não faço um render realista, por exemplo, se por um acaso a pessoa está procurando um render realista, porque meu computador é ruim. Não, mano, o que faz o render realista é a técnica que você está usando, porque o computador ruim, se for abaixo do mínimo, concordo, porque daí você não está conseguindo fazer a parada. Mas se for entre o mínimo para cima, o software que calcula é o mesmo, cara. A luz, o jeito que calcula é a mesma coisa, não tem desculpa para aquilo sair feio. Nem que seja uma parede e uma cadeira. Se você tiver a técnica certa, você faz aquilo ficar realista e bonito. Você acha que tem algum caminho específico que o estudante hoje tem que traçar para estudar ArcViz? Coisas que ele tem que fazer antes e ir desenvolvendo até chegar no que ele quer? Seguir alguns passos para ele conseguir entrar na área? Hoje, eu diria que é importante usar a ferramenta certa. Então utiliza, tu falou do Blender e tal, né? Mas eu não vejo hoje como o cara querer entrar. Ele pode até. Não tô dizendo que ninguém tem que aprender o Blender, gente. Aprendam, todo mundo, tá? O que eu quero dizer é que vê qual ferramenta a indústria usa, aprende ela, primeira coisa. Porque senão tu vai tentar entrar no estúdio e o cara dizer, pô, eu nem uso isso aí. Então, usa a ferramenta que a indústria usa, né? É a primeira coisa. Que no ArcViz é 3D Max e Corona, ou 3D Max e V-Ray, tá? Então é isso aí que tem que saber. Tem que saber se tu quiser entrar no mercado. 3D Max tem que saber. SketchUp não, Corona SketchUp não. Não, SketchUp não. Tu tem que saber isso. Outra coisa, se tu quiser aprimorar, cara, estuda fotografia, cara. É o jeito mais próximo de tu conseguir depois simular isso dentro do ArcViz. Então, assim, pô, tu vai ver como é que funciona a luz, como é que é um set de luz, como é que funciona, por que a luz é difusa, por que a luz é direcional, por que é assim. Tenta estudar fotografia, tu vai aprender muito para aplicar dentro do ArcViz. Então, é o que eu diria, a ferramenta certa é ter grandes referências e sempre usar referência, tá, gente? Não tem como fazer nada sem referência. Referência é tudo. Qualquer cena que eu comece, a primeira coisa que eu escolho é a referência. Referência do que, Ander? Referência de mood. Primeira coisa que eu decido qual clima. Isso aqui vai ser nublado, vai ser de dia, vai ser... Como é que vai ser? Eu escolho isso. Depois, a referência de composição de fotografia. Eu vou usar a regra dos terços aqui, eu vou usar a proporção áurea, eu vou usar a simetria. Qual regra de composição eu vou utilizar? Escolhido isso, é só seguir. Você falou aí para aprender fotografia. Eu queria já deixar um gancho para a próxima pergunta, que eu vejo muita gente usando pós-produção no Photoshop para as imagens, para os estilos. Você acha que é necessário saber fazer uma pós-produção no Photoshop para entregar uma imagem bonita, ou dá para resolver tudo no render sem comprometer a qualidade final? Olha, eu vou falar o que acontece. Eu resolvo 90% no render, 95%, e muito pouco no Photoshop. Só que esse muito pouco no Photoshop faz toda a diferença. Então precisa sim, cara. Precisa dar um gásinho, um sharpening, trazer uma textura. Eu acho bem legal. Precisa saber sim, porque faz diferença, tá? Mas como decidir isso? Como é que você decide o que deixa pro render e o que deixa pra pós? Você deixa alguma coisa da iluminação, reflexo? Eu não decido nada. Eu faço o máximo que eu posso no render, no máximo. Eu faço até onde assim, cara, eu não consigo tirar mais nada daqui. E depois quando levo no Photoshop ainda dá aquele brilho, aquele gásinho a mais. Eu não decido fazer nada. Eu não deixo nada pra fazer no Photoshop, né? Essa é a pergunta. Não, isso aqui eu vou fazer no Photoshop. Não, isso não existe. Eu na verdade, de verdade, o que acontece é que na minha cabeça, quando eu terminei um render, ele tá perfeito. Pra mim, ele é assim, cara, fechou.
Só que daí eu levo pro Photoshop e começo a mexer. Meu Deus, olha só, dava pra melhorar ainda. Mas sem saber, não é de propósito. Eu não deixo nada pra ser feito no Photoshop. Já chegando no nosso bloco final aqui, indica pra gente 3 referências ou uma, 2 referências que você queira aí, chamado uma Raid Indica, nosso bloco aqui, que você pode indicar o que você quiser aí pra galera estudar, pode indicar seu curso, indicar alguma coisa que você acha que vai ajudar a galera, alguma inspiração que você tenha, pode ser qualquer coisa. Cara, eu de verdade, não é porque é o meu canal, mas o meu canal do YouTube, tanto o meu canal no YouTube quanto o Instagram, todos os dias eu posto tutoriais, conversas, lives com clientes, live com um arquiteto, live com outros artistas, gratuitamente. Então, se você quer aprender o 3D Studio Max, Corona, de graça, e saber sobre o mercado, a primeira indicação que eu te dou é ir pro meu canal do YouTube, que é só procurar Ander Alencar, ou o Instagram Ander Alencar. Tem uma outra coisa que eu faço, não sei nem se tu sabes disso, ô Júlio, mas eu tenho mais 2 coisas. Eu tenho uma comunidade no Facebook que chama Fala Render People, que é pra galera postar tudo que é imagem de arquivista, que todo mundo lá se ajuda nos comentários, é bem legal. E eu tenho um grupo também no Telegram. E todos os dias eu mando um áudio falando sobre o assunto. Então, a galera me manda um direct. Ander, eu tô com dúvida. Como é que eu faço pra conseguir o primeiro cliente? Eu dou um print daquilo, mando lá. Ó, fulano perguntou, como conseguir o primeiro cliente? Eu faria isso. Então, quem tiver interesse, eu acho que é o que eu confio tanto no trabalho que eu tô fazendo de tentar melhorar a comunidade cada vez mais de 3D, de renderização, principalmente de arquitetura, que eu coloco toda a minha energia nesses canais. Então, eu indico eles porque eu tenho certeza que eles podem fazer a diferença aí para quem está começando e até para quem já está trabalhando na área. É bem legal, porque eu sempre falo isso, que quando a gente faz um projeto como esse, como o Radcast, como os seus canais do YouTube e Instagram, eu acompanho, não sabia da comunidade do Facebook lá, vou entrar. É bem legal que você está dando de volta para a comunidade o que você recebeu. Às vezes tem muito profissional no início da minha carreira que me ajudou, e eu acho que hoje esse serviço que a gente faz de ajudar essa roda, esse giving back que a gente está fazendo, é essencial para continuar, né? O universo te devolve o que você dá. Então a gente vai alimentando essa roda de energia boa, de coisas boas. Eu acho bem maneiro isso. Eu sou fãzaço, como eu falei, do teu trabalho, e acho isso muito maneiro, essa coisa de alimentar a comunidade. Isso é a maior verdade, cara, que existe, cara. Olha, eu vim de uma família humilde, cara, e não tinha dinheiro pra pagar a faculdade. O curso que eu fiz lá em São Paulo foi na base da porrada. Eu fiquei 2 anos comendo miojo e passando uns perrengues mesmo, cara. Mas depois que eu aprendi a fazer o que eu aprendi a fazer, comecei com o meu estúdio. Cara, tudo que eu tenho hoje, se eu tenho a minha casa na praia, se eu tenho meu carro, se eu tenho meu apartamento, se eu consigo viajar pra onde eu quiser, foi por um único motivo, ou por um único meio, vamos dizer assim. Foi por causa da Arquivis e da comunidade, de tudo que eu aprendi fazendo render de arquitetura. Todo o dinheiro que eu ganhei na vida foi fazendo isso. Então, nada mais justo do que eu contribuir todos os dias com a comunidade para mais pessoas terem a mesma... Eu só quero que as pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive, porque eu me considero que eu tive grandes oportunidades fazendo isso que eu faço. Aquela coisa, quando você educa as pessoas a serem profissionais melhores, você torna a comunidade de artistas melhor e você torna os clientes melhores, porque é aquela coisa de que você reclamar, fulano cobra pouco, fulano tá fazendo um trabalho e tá cobrando menos do que não sei o que. Cara, fala pra ele como é que o trabalho dele pode ser valorizado, como é que ele pode cobrar melhor, entendeu? Fala pro cara, porque às vezes o cara não sabe. Exatamente. Às vezes o cara não sabe. Falou tudo. Vamos pra nossa pergunta final: qual o sentido da vida, do universo e tudo mais, com Ander Alencar? Uou! Eu não tava preparado pra isso. Cara, vamos lá, cara. Eu acho que a gente tá a buscar a felicidade, né, cara? Porque eu vejo, assim, o quanto a realização que eu tenho fazendo o que eu amo me traz de benefícios, entendeu? Não ter que se preocupar se é segunda, se é sexta, se é sábado, se é domingo, porque pra mim todos os dias, trabalhando ou não, eu adoro eles. Eu acho que isso é conquistar uma coisa incrível, que é o sucesso, tá? E hoje eu consigo ver como eu fiz para chegar aqui e conseguir compartilhar isso com as pessoas de verdade. No último ano eu tenho feito isso. E eu já disse isso em outros momentos e eu encontrei, pelo menos para mim, o que eu vim fazer aqui, cara. Eu descobri que é compartilhar o que eu aprendi para dar
a mais pessoas as mesmas oportunidades que eu tive. Senhoras e senhores, esse foi Ander Alencar. E esse foi mais uma Radcast. Obrigadão, Ander, por participar aqui, cara. Muito obrigado mesmo. Espero que a comunidade continue crescendo e a gente vai chamar você de volta aqui pra falar mais sobre arquivística, que é um tema que eu gosto bastante e espero que a galera goste também. Beleza, cara. Porra, Júlio, muito obrigado, cara. Tamo junto. Agradeço o convite, cara. E foi um prazerzão aí. Quero mandar um abraço pra todo mundo que tá ouvindo o podcast aí, beleza? Show de bola, galera. Os links vão estar aqui no post no YouTube e com o nome e número do episódio lá no site da rádio, na abinha de comunidade. É só clicar lá, tem uma aba do Radcast. Confere lá e tudo que a gente falou aqui a gente vai estar lá. Valeu, galera. Tchau, tchau. Esse foi mais uma Radcast. Tchau, tchau. Valeu!